Boa noite, pessoal! Estamos começando mais uma live. Hoje é uma live muito especial com a Caroline para a gente falar como é que foi a preparação dela para o processo seletivo de mestrado que ela ingressou, que ela vai ingressar. Né? Uma live muito bacana. A gente vai dar só uns minutinhos até o pessoal ir entrando. Eu vou fixar o tema aqui da live. Seja bem-vinda, Paulinha. Boa noite, Tainá. Vamos aguardar uns minutinhos até ela entrar também na live. A Caroline. Ela já está na área aqui. Deixa eu só avisar aqui também o pessoal no Telegram, rapidinho. Bora lá. Pronto, mandei aqui, ó. O Jefferson também está na área, que legal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A Carol já está aqui, deixa eu... Só um momentinho, Carol. Então vamos lá. Bem, pessoal, vou explicar para vocês, né, porque que a gente está fazendo essa live. Hoje é uma live muito especial. A gente vai bater um papo muito bacana com a Caroline, que ela foi aprovada recentemente no mestrado em Direitos Humanos da UFG. Foi mentorada no GPS, né, da nossa primeira turma. E eu estou muito feliz, né? Para mim é um privilégio muito grande poder falar sobre esse assunto com ela. E, enfim, eu fiz algumas perguntinhas aqui para a gente debater com ela, mas durante o decorrer da live, se vocês tiverem qualquer dúvida também, por favor, deixe aqui nos comentários que a gente também vai estar, né, aberto aí aos comentários de vocês, né, às dúvidas. Ela é uma pessoa que tem muita experiência, é professora universitária, né, então tenho certeza que a gente vai aprender bastante com ela nessa noite. E eu já vou chamar ela aqui, né, para nossa live para a gente poder já começar. Oi, Caroline, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Sim, tá bem. Que Que ótimo. legal te entrevistar. Fico muito feliz de você estar aqui, né, ter aceito o convite. Essa semana eu fiquei bastante feliz, né, com a sua aprovação. Hoje também oficializaram a aprovação da Maria também, que a gente já sabia oficialmente que ela tinha passado, mas a gente também estava aguardando, né, essa questão do resultado final, né, mas essas últimas semanas têm sido muito incríveis, né, que realmente assim, a gente poder estar vendo que aquele trabalho que a gente iniciou, né, a gente começou a primeira turma lá em junho, né, e você, Crânio, foi uma das primeiras pessoas, né, a participar dessa mentoria do GPS, e é muito bacana, né, ver a gente colhendo esses frutos, vendo, né, que o método funciona, e não é só comigo, né, mais pessoas que nunca tiveram, né, experiência com pesquisa estão, né, colhendo os frutos aí, claro, né, de trabalho, um trabalho duro, né, um trabalho duro, mas também atrelado ao método. Né? Se a gente atrela as duas coisas, trabalho duro e o método, dá certo. Né? Então, eu estou bastante feliz, né, de estar aqui para poder te entrevistar. Aí eu queria que você, né, Carol, você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, né, que está chegando, e também que você falasse, né, como é que você me conheceu, como é que foi, né, esse processo. Acho que eu nunca te perguntei isso, né? Eu primeiro agradeço a oportunidade, né? A oportunidade de estar conversando isso aqui com vocês e de estar levando esse conhecimento também de como ser aprovado, porque isso chegou até mim por você, pelo GPS, né? E eu acho que realmente é muito importante a gente levar isso para outros estudantes, para outras pessoas que se interessam pela pesquisa, pela vida acadêmica. Então, eu agradeço demais o convite e a oportunidade de poder falar aqui com você um pouquinho. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Caroline, eu sou advogada.
Eu atuo na área trabalhista, previdenciária e civil há 5 anos já. Atuo também em empresarial. Eu sou professora universitária, atualmente eu leciono as disciplinas de Direito Constitucional e Direito Tributário 1. Só que eu estava fora dessa vida acadêmica até uns 3 anos, porque eu me formei na graduação, depois eu fiz especialização em Direito Público e parei. Na verdade, a advocacia ela me consumiu um pouco, porque depois que a gente começa a advogar, fica corrido, nós temos muitos processos, muitos clientes, e acabei deixando de lado a academia e eu queria voltar para fazer um mestrado, que foi algo que eu sempre pensei e que eu sempre sonhei desde a graduação, isso inspirado nos meus professores, que felizmente eu tive grandes mestres, grandes professores, e eu sempre quis seguir essa atividade acadêmica. Então eu resolvi retomar esse sonho do mestrado. E eu conheci o Gustavo, conheci o GPS, aliás, eu acho que eu sou da primeira turma do GPS, se não me engano, mas da primeira, né? Eu conheci o Gustavo. Tudo era mato. Foi. Basicamente, nós construímos isso juntos, foi muito legal. Eu conheci o Gustavo pelo YouTube. Eu estava até olhando aqui, Gustavo, as nossas mensagens no Instagram. Eu vi um vídeo seu no YouTube, você estava preparando para iniciar as inscrições do GPS. E eu mandei uma mensagem mais ou menos assim: nossa, Gustavo, eu vi que você está falando de processo seletivo, que você passou na seleção da UFG, que é a que eu tenho interesse. Só que eu não tenho nenhuma publicação, eu não tenho nenhum artigo científico publicado. Será que, sem nenhum artigo científico publicado, eu consigo uma aprovação, eu consigo entrar no mestrado? E foi assim que eu conheci o Gustavo. E chegando no Instagram, eu vi o conteúdo, né, do Gustavo e resolvi me inscrever no curso. Até porque o Gustavo falou que era possível ser aprovada, me orientou mais ou menos ali, e eu resolvi adquirir o curso. Fiz o curso do Gustavo e realmente foi muito proveitoso e deu resultado 100%. Que legal. Fui aprovada mesmo sem expectativa, saiu a aprovação no primeiro processo seletivo. Fico muito feliz, Caroline, de ver a sua trajetória, de acompanhar lá desde o início, né, quando a gente começou, e é muito bacana, né? Eu fico muito feliz. E você teve alguma insegurança, assim, quando você me viu, né, quando você viu os vídeos, né? Porque a gente estava começando a primeira turma, né? A gente não tinha nenhum mentorado, né? Eu só estava falando de algo que eu já tinha feito, né? Então, é muito comum, né, na internet hoje a gente ter uma infinidade, né, uma gama de cursos, uma gama de pessoas falando, enfim, sobre diversos assuntos, né, vendendo cursos. E a gente, né, no caso, a gente sempre, pelo menos eu, né, eu sempre fico ressabiado, né, quando eu conheço alguém, né, eu tento buscar ali história, né, ver o que essa pessoa já fez. E você sentiu alguma insegurança em relação, assim, por ser, né, a primeira turma? Como é que foi? Não, na verdade, eu não me senti insegura pelo seguinte, eu assisti o seu vídeo completo no YouTube e assistindo o vídeo dava para perceber que você já tinha domínio do que você estava falando. Você não caiu ali de paraquedas. Você tinha uma experiência, você tinha uma trajetória, inclusive, com vários processos seletivos aí aprovado. E você realmente domina aquilo que você passa. Você tem didática. Então, assim, eu não tive nenhum receio. Depois que eu entrei no Instagram, eu vi, inclusive, que nós temos vários amigos em comum. E essas pessoas me falaram de você. Todo mundo falava, não, Gustavo... Que legal. Não tem igual, não. E depois que eu adquiri o curso, aí que não restou nenhuma insegurança mesmo, porque realmente dá para perceber que você tem domínio do que você fala, você tem uma experiência, não é um domínio teórico, você está passando uma coisa que você já vivenciou e que você aprendeu o caminho das pedras. Então, realmente, não tive nenhuma insegurança. Foi a primeira turma realmente, nós construímos basicamente juntos, mas dava para perceber que tinha domínio. E além disso, Gustavo, uma coisa que destacou muito no GPS
é que ele vai além. Você não traz só conteúdo de como ser aprovado em um mestrado. Você traz conteúdo de como ter uma vida acadêmica, como ser pesquisador, como publicar artigos. Então, isso é um diferencial. Outra coisa, você traz pra gente gatilhos mentais, você traz, sabe, coisas que são fora da caixa e que no final contribuem muito. Então, realmente não tive nenhuma insegurança, mesmo sendo a primeira turma. Legal, Caroline. Tem muita gente entrando na live aqui, ó. O Claudinei, ele é mentorado, está entrando agora para o GPS. A Giovana está entrando também. A Catarine, a Marina, a Ana Paula. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né, na nossa live. Para quem está chegando agora, eu estou entrevistando a Caroline aqui para saber, como é que foi a preparação dela. Ela foi mentorada do GPS, né, da nossa primeira turma, e agora, recentemente, ela foi aprovada, né, no processo seletivo do mestrado em Direitos Humanos da UFG. E a gente está aqui para prestar aí o máximo que a gente puder, né, de informações que sejam úteis, né, para a gente poder ajudar mais pessoas que estão aí se preparando para essa vida, né, dos mestrados. Então, que bacana, né, saber assim, que você assistiu um vídeo meu no YouTube, né? Acho que eu não sabia, né, dessa informação, achei que tinha sido aqui no Instagram, né, mas que bacana. Então, né, só para a gente confirmar, você usou o método, né, você usou o GPS e deu certo, né, conseguiu a aprovação em cada uma das etapas, né, do processo seletivo. E eu queria saber agora um pouco mais, né, Caroline, da sua história, né, da sua trajetória, porque eu sei que você chegou a comentar, né, que você ficou um tempo afastada da vida acadêmica, né, e por que você decidiu entrar no mestrado esse ano? Né? Por que você decidiu fazer o processo seletivo mesmo nesse período aí de pandemia? Tá certo. Eu falo um pouquinho demais, então se você quiser me interromper, pode me interromper, porque não, professor... A fala é sua, pode falar. Deixa eu só estar responder. Aqui para aprender com você. Deixa eu só responder a pergunta aqui do colega. O Claudinei está perguntando se eu pretendo seguir direto para o doutorado. Pretendo sim, tá? Vamos por partes. Eu sei que o maior desafio vai vir agora, que é fazer o mestrado, né? Mas eu pretendo sim fazer um doutorado depois. Com relação à minha atividade, como eu falei aqui, na graduação foi que eu pensei em fazer mestrado. Eu queria o mestrado para exercer docência. É claro que o mestrado ele não serve só para isso, ele serve também para você ser uma autoridade na sua área, né? Serve para capacitação profissional, mas eu quero realmente ser docente de nível superior. E eu pensava no mestrado nesse sentido, na graduação, inspirada nos meus professores, que são excepcionais, né? Eles são ainda excepcionais. E já durante a graduação, eu desenvolvi algumas atividades que eu sabia que poderiam me ajudar, como, por exemplo, monitorias. Então, eu fui monitora por 1 ano e meio na graduação e já comecei ali a minha preparação. Mas depois de formada, como eu falei, a advocacia ela acabou me engolindo um pouco. A gente começa a advogar, tem vários prazos, vários clientes. A vida de advogado é corrida. Quem é advogado aí está assistindo, a gente sabe que é corrido. E eu acabei deixando isso para depois, deixando isso para lá. Eu fiz uma especialização, porque eu achei que a especialização ia me tomar menos tempo. Mas essa especialização também ficou... Essa especialização serviu para eu ter uma oportunidade em uma faculdade particular para dar aulas. Mas o mestrado mesmo eu acabei deixando para depois. E agora, na pandemia... eu resolvi voltar a pensar e começar a me movimentar para ingressar no mestrado, porque eu tive um pouco mais de tempo. Na verdade, essa que foi a verdade. Com a pandemia, eu tive um pouco mais de tempo, a advocacia me deu um respiro, assim, e aí eu pensei, poxa, vou tirar esse sonho do papel, vou começar a me movimentar e fazer desse projeto uma realidade. E foi quando eu fui pesquisar na internet, porque eu tinha muita insegurança sobre o que fazer. Eu achava que eu não seria aprovada por não ter publicação. Eu achava que eu não seria aprovada por não ser fluente em outra língua estrangeira. Eu achava que eu não ia ser aprovada porque eu nunca fiz um projeto de pesquisa decente, digamos assim. Eu fiz, claro, a minha monografia,
mas a gente sabe que uma monografia de faculdade e um projeto correto, um projeto para uma seleção é bem diferente. Então, eu achava que tudo isso era impedimento. Mas resolvi buscar, cheguei no curso do GPS, realmente apliquei tudo que é ensinado no curso. Algumas coisas eu não apliquei por falta de tempo, mas eu recomendo que seja aplicado, inclusive, porque tudo que eu apliquei teve resultado positivo. E se eu tivesse aplicado mais coisas, se eu tivesse tido tempo para aplicar mais coisas, com certeza também teria o resultado positivo, porque todas as dicas elas somaram demais para essa aprovação. Que bacana, Caroline. É muito bom. Eu vou até te questionar um pouquinho mais para frente, né, em relação à sua rotina, né, profissional, advocacia, né, você agora como docente, né, e como que foi esse processo para conciliar os estudos, né? Mas essa é uma pergunta um pouquinho mais lá para frente, né? Mas achei muito bacana de você falar, né, compartilhar aqui com o pessoal que você, né, mesmo com todas essas atribuições, você conseguiu chegar lá, né? Porque você teve um método certo, né? E você acreditou e você colocou em prática, né? Eu acho que, assim, dentro do GPS a gente tem alguns alunos, né? Alguns perfis de alunos, né? São perfis de alunos que são mais coelhinhos e aqueles que são perfil mais tartaruguinha, né? Mas não tem nada de errado, cada um tem o seu tempo, né? E eu acho, assim, que você tem um perfil ali de já pegar e colocar em prática, né? E eu vejo isso muito por conta da publicação, né? Das suas publicações de artigos nesse período, né? É uma das coisas que a gente ensina dentro do GPS no nosso último módulo, que é a importância da publicação científica, quais são os caminhos para a gente produzir, mesmo que a gente não esteja vinculado a nenhuma universidade. E eu vi que você pegou isso muito rápido, né? Assim, a gente terminou os módulos, né, do GPS e você já começou a aplicar, você já teve artigo aprovado em congressos, né? Então, eu fiquei bastante feliz porque eu vi que você se desenvolveu bastante rápido, né? Porque você tinha um foco, né? Você realmente colocou o mestrado como algo prioritário na sua vida e você aproveitou, né, esse período, digamos assim, mais de home office, né, que a gente tem uma possibilidade maior, uma disponibilidade maior de tempo, né, muitas das pessoas, e mesmo, né, com todas as dificuldades que a gente está passando, você conseguiu chegar lá, né? Então eu fico bastante feliz, né, de poder acompanhar um pouquinho da sua trajetória nesse período, né, que foi rápido, porque assim, né, a gente começou em junho a sua preparação e agora em dezembro sai o resultado final, né? Eu estava até olhando, fazendo as contas, né? Você entrou em junho, o edital já foi publicado no mês seguinte, né? Então você não teve muito tempo ali, né, de ficar floreando o seu projeto, de fazer algo ali durante muito tempo, né? Você realmente foi em cima, né? Você desenvolveu o projeto mesmo com esse intervalo de tempo curto, né? E eu acho que isso aqui prova, né, que a gente não precisa ficar, vou entrar no mestrado, mas eu tenho que ficar 2 anos estudando para mim conseguir ingressar. E você aprova que não, né? Que realmente, assim, se a gente tiver um método correto, se a gente se dedicar, a gente consegue essa aprovação em menos tempo. E uma coisa que eu percebi, Caroline, nesse período de pandemia, né, e que às vezes as pessoas não percebem, é que está tendo algumas facilidades, né? Mas as pessoas ainda não percebem. Por quê? Elas às vezes não sabem, né? Não têm essas informações, são poucas as pessoas que compartilham. Mas, por exemplo, nesse período de pandemia, o que eu estou vendo com muitos processos seletivos? Que eles estão suprimindo algumas etapas. Por exemplo, o mestrado em Direito Agrário, né, que a Marília foi aprovada, foi um processo seletivo com 2 etapas. Foi análise de projeto e entrevista. Eles tiraram a etapa da prova discursiva e de análise curricular. Então, foi um processo seletivo muito enxuto. Eu vi o edital que saiu agora recentemente da Federal da Paraíba, que é de 1 etapa, que é só a análise de projeto. Então, assim, as pessoas estão perdendo uma oportunidade, né? Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de conseguir se preparar e ser aprovado em até menos tempo nesse período de pandemia, porque os processos seletivos eles estão se remodelando, né, nesse contexto. E foi muito bacana o GPS, porque a gente começou nessa realidade, né, nessa realidade virtual. Então, os módulos eles já foram pensados, né, de como é que a gente se prepara nesse novo contexto. Né, porque as estratégias que funcionavam algum tempo atrás não são as mesmas de hoje. Né? Hoje a gente tem entrevistas que são virtuais, né? A gente não está ali no presencial. Né? Então,
Os processos seletivos, eles se modificaram, algumas etapas suprimiram, outras não, né? E cada processo tem a sua particularidade. Eu acho, assim, que conversar com você e com os outros mentorados, cada vez mais a gente vai refinando esse método, que é o GPS. Por quê? Porque eu vou pegando feedback de vocês, né? E aí, Caroline, como é que foi o processo seletivo, né? A gente sempre foi trocando ideia em cada uma das etapas que você foi passando, né? Eu te perguntava, e aí, como é que foi a análise de projeto? Como é que foi a prova dissertativa? Né? Eu analisava as provas. Então, assim, é muito bacana, porque hoje, né, a gente consegue ter esse feedback dos mentorados e aí já consigo colocar isso tudo no GPS. Né? Eu já vou remodelando ele e aplicando, né, algo assim que já está nesse novo contexto aí de pandemia. Né? Então, é muito bacana, né, ver assim, a sua trajetória, né, durante esse curto intervalo de tempo, mas que eu tenho certeza, né, que foi muito compensador para você, né, que você vai ter orgulho de dizer, né, que 2020 foi um ano aí muito especial na sua vida, né, com essa aprovação. E já adianto, né, já me faço o convite aqui que eu quero estar na sua banca, né, ali para te assistir. Quando você estiver terminando o mestrado, faço questão, né, de estar lá, porque eu sei que o seu tema é muito relevante. E a gente tem até uma perguntinha aqui que eu vou mandar para você, né, já que a gente está falando de temáticas, né? Acho que você é a melhor pessoa para poder falar do seu projeto, né, que é a Giovana. Ela está perguntando aqui em relação se você já tinha um tema de pesquisa em desenvolvimento ou o curso te auxiliou na escolha. Ela está te parabenizando também pela sua aprovação. Eu agradeço, Giovana. Tem várias coisas que eu gostaria de pontuar, deixa eu só destacar aqui. Com relação às facilidades da pandemia, eu acredito, inclusive, Gustavo, que a maior facilidade não é nem essa supressão de etapas do processo seletivo. O processo seletivo de direitos humanos da UFG, ele não suprimiu nenhuma etapa. Teve avaliação de projeto, prova discursiva, prova oral, avaliação de títulos. Mas a maior facilidade agora, inclusive para quem quer fazer mestrado ano que vem, que eu acho, que eu penso, são para as publicações. Ficou muito mais fácil publicar. Os congressos, eles estão sendo virtuais, as publicações, as admissões. Então, realmente, para publicar agora, está muito fácil. Ou, pelo menos, para mim, parece que está muito fácil agora, porque realmente tem inúmeras oportunidades, todas online. Às vezes, a gente gasta dinheiro para se deslocar até um congresso, né, para conseguir apresentar um trabalho. E agora, online, é muito mais fácil fazer essa publicação, o que enriquece cada vez mais o seu currículo Lattes. Você até falou que em pouco tempo eu comecei a colocar em prática. Na realidade, eu já quis começar com publicações porque eu pensava em fazer o processo seletivo do ano que vem. Então, na minha cabeça, eu estava preparando o meu currículo para fazer a seleção do ano que vem. Mas quando saiu o edital desse ano, eu pensei, bom, por que não agora? Por que eu não faço? Se eu não passar, eu vejo como é a prova. Então, a minha cabeça era assim, eu vou para ver como é a prova. Só que eu resolvi levar a sério. E aí, realmente, veio a aprovação. E sobre o tema, eu agradeço a Giovana? Deixa eu ver aqui, Giovana. Isso, Giovana. Giovana, muito obrigada pelos parabéns. Sobre o tema, eu não tinha tema de pesquisa. Eu não tinha tema, eu não sabia o que eu queria pesquisar. Inclusive, quando saiu o edital, eu pensei dessa forma que eu falei para vocês. Eu falei, vou fazer alguma coisa agora só para ver como é a prova. E aí, ano que vem, eu faço essa prova de verdade. Então, eu não tinha tema. Eu não pesquisei muito tempo esse tema. Só que, como eu falei para vocês, eu sou advogada e eu atuo na área de direito previdenciário. E atuando na área de direito previdenciário, eu percebi, aí eu preciso falar um pouquinho do meu tema aqui para vocês entenderem. O meu tema é sobre a utilização das tecnologias para acesso a políticos de transferências de renda. E eu havia feito um recorte aí sobre o meu INSS, que é o aplicativo utilizado para acessos a benefícios previdenciários, e havia feito um recorte também no auxílio emergencial. Para quem não conhece, a maioria das pessoas não conhecem, o meu marido, ele trabalha na Caixa. E trabalhando na Caixa Econômica, nós percebemos a dificuldade que é para grande parte da população ter acesso a esse benefício emergencial usando a tecnologia.
nós temos no Brasil cerca de 30% de analfabetos funcionais. E essas pessoas, elas não conseguem utilizar essa tecnologia. Então, o meu tema questiona essa utilização da tecnologia para políticas de transferência de renda que visam garantir a subsistência de indivíduos que muitas vezes são já indivíduos hipossuficientes e indivíduos que precisam de uma maior proteção dos direitos humanos. Então, na realidade, eu peguei esse tema do meu dia a dia, da minha atividade profissional. Eu juntei a minha atividade profissional do previdenciário, mais a atividade profissional do meu marido, então nós percebíamos essa dificuldade, e percebendo essa dificuldade na sociedade é que eu cheguei nesse objeto de pesquisa que eu propus no processo seletivo. Depois, inclusive, eu acabei estreitando mais esse objeto de pesquisa, fazendo um recorte. É, inclusive, uma das coisas que o Gustavo ensina no curso e eu aprendi na prática também no processo seletivo. Os professores eles foram pontuais nisso, para a gente afunilar ao máximo o nosso objeto de pesquisa, delimitar ao máximo esse objeto de pesquisa para ser um estudo realmente direcionado. Inclusive, Gustavo, eu queria falar aqui, eu acho que eu ainda não falei, que na nossa simulação da entrevista, do exame oral, todas as pontuações que você fez na pontuação, os professores fizeram. Parecia que você tinha conversado com eles. Mas, na realidade, é a experiência em pesquisa. Como você já é mais experiente em pesquisa, você conseguiu identificar as falhas no meu projeto, que foram falhas que os professores, claro, também identificaram. Então, realmente, foi muito enriquecedor. Que legal, Caroline. Tanto você, né, quanto a Maria, as perguntas, né, que os professores fizeram foram perguntas que eu também fiz, né, antecipadamente quando a gente fez a simulação. Mas não é nada mágico, né? Não foi, o Gustavo adivinhou. Não, é porque, realmente, assim, quando a gente começa a ter, né, esse contato com pesquisa, essa experiência de revisar trabalhos, né, de artigos, a gente começa a ter esse feeling, né, de começar a identificar. E também, pelo fato de eu ter passado por 3 processos seletivos, eu consegui identificar padrões. Né? Eu consegui identificar padrões entre as bancas, mesmo sendo bancas de universidades diferentes, de programas de pós-graduações diferentes, as bancas, elas têm um perfil ali em comum das perguntas mais frequentes, das críticas mais comuns que são feitas aos candidatos, e tudo isso, né, toda essa experiência eu peguei e coloquei dentro do GPS, né? A gente tem um módulo lá específico sobre a etapa de entrevista, então eu fiz algo ali bem minucioso, e cada live que eu faço aqui com vários professores, pesquisadores, eu sempre questiono, né? E aí, como é que foi o processo seletivo? Eu converso com os meus amigos que passaram no mestrado, no doutorado, então eu vou tendo esse leque, esse feedback das perguntas que são mais feitas, né? Os candidatos, como é que né, a cada processo seletivo. Então tudo isso aí vai dando bastante robustez, né, para esse método funcionar. Né? Sempre eu estou ali conversando com vocês, né, realmente para saber o que está ali sendo mais cobrado pelas bancas, né, pelos professores. Uma coisa que está agora bastante em alta, né, pelo período que a gente está passando, principalmente para o pessoal que está trabalhando com pesquisa empírica, né, inclusive isso está lá dentro do GPS, que é em relação à pesquisa empírica, né, em relação a esse período de pandemia. Qual seria o seu plano B, né, digamos assim? Principalmente o pessoal que tem uma pegada ali no projeto de pesquisa, que vai trabalhar com pesquisa empírica, qual que é a sua segunda opção, né, por conta desse período? Então, foi algo que questionaram, inclusive, a Maria, né, e foi muito bacana, porque a gente tinha colocado isso, né, no módulo do GPS, então a gente chegou com tranquilidade. Né? Eu acho que essa parte subjetiva, essa parte da gente chegar com segurança, mostrar um domínio ali do projeto, influencia muito. Né? Influencia muito. Você chegou a comentar em relação às publicações, né, desse período que foram facilitadas, e eu concordo com você, né, porque antes, né, muitos congressos eram presenciais, então você não conseguia participar de muitas oportunidades, mas agora a gente consegue, né, porque os congressos são virtuais e até na nossa comunidade eu sempre divulgo congressos, inclusive internacionais, você pode participar em Portugal, na Espanha, em vários países, sem você ter que sair da sua casa, muitos deles gratuitos. Né? Então, acho que
esse leque, né, de possibilidades que eu compartilho, né, por fazer parte de vários grupos, várias redes de pesquisa, e eu compartilho isso abertamente com vocês, né, dentro do GPS. Eu acho que, e vocês, claro, né, abraçando essas oportunidades, participando desses congressos, a gente consegue se desenvolver mais rápido, né? Eu acho que você foi muito feliz em fazer isso, né, de participar desses congressos e coletando, né, esses feedbacks dos professores. Então, acho muito bacana mesmo em ver isso. E, pessoal, o pessoal que está entrando agora, né, eu também queria conversar com vocês um pouquinho, Carolina, antes da gente voltar para o nosso bate-papo, que Uhum. em relação ao GPS, né, essa semana eu fiquei ruim, eu tive um problema de saúde e desde terça-feira eu estava bem ruim, peguei uma gripe muito forte, então ontem, né, que eu vim, comecei a melhorar, hoje já acordei bem melhor, né, então creio eu que não é Covid, nem nada disso, acho que foi realmente um resfriado que eu peguei no período da noite, mas algumas pessoas no decorrer da semana vieram conversar comigo, porque eles foram vendo, né, os prints que eu postei de você, da Marília. Algumas pessoas começaram a me acompanhar agora, né, nas redes sociais e começaram a me questionar, né, sobre o GPS, sobre as inscrições. E a gente fechou uma turma, né, recentemente, no domingo passado, e eu não tinha pretensões, né? Minha pretensão seria realmente já abrir uma nova turma, e realmente eu vou abrir uma nova turma só no ano que vem, mas ainda não defini assim, questão de data, porque, enfim, eu tenho umas atividades ainda do mestrado para entregar, e minha vida realmente também é bem corrida, assim como a de todo mundo, né? Então, realmente eu abro ali só durante uma semana, em períodos específicos, porque eu não conseguiria atender, né, se eu deixasse o GPS, a hora que quiser todo mundo entra, né? Realmente não dá para fazer isso, porque senão eu ficaria doido, né? Até por conta do acompanhamento, né? Desses feedbacks que eu dou para vocês, né? Desse contato mais próximo que a gente tem. E eu sempre falo para o pessoal, gente, o GPS não puxa apertar play. Né? A gente criou recentemente até um grupo, né, de estudos em metodologia, que a gente se reúne mensalmente para discutir vários textos, né? Então, realmente, assim, é algo bem completo que me demanda muito tempo, né? Mas uma pessoa, né, que veio conversar comigo e ela estava muito chateada porque, enfim, ela tinha contratado uma outra mentoria, eu nem sei de qual estado é exatamente, mas já tinham dado garantia para ela que o projeto dela seria aprovado, né, em um processo seletivo de mestrado. Isso aí eu já achei muito estranho, né? Porque, enfim, mesmo a gente estando muito bem preparado, a gente nunca pode dar certeza, né? Porque a gente não sabe a cabeça dos professores, né? Mas, enfim, ela tinha essa certeza que passaram para ela, e ela foi para o processo seletivo. Conclusão, né? Ela não passou, não classificou dentro do número de vagas, e, enfim, já tinham vendido para ela material de segunda fase, que ela ia passar, né? Ela estava bastante confiante, e veio, né, o choque, a decepção, e essa semana essa pessoa veio conversar comigo, né, no direct, e, nossa, e aquilo me deu uma aflição, né, de realmente, assim, falei, cara, infelizmente, a gente tem pessoas, né, nesse meio acadêmico fazendo coisas erradas, né, realmente pessoas que não têm procedência, né, que não sabem o que está falando. Então, eu realmente fiquei pensativo, né, conversei com o pessoal aqui da minha equipe, porque a cada vez que a gente abre uma nova turma, enfim, é todo um processo por trás, tem muito dos bastidores que as pessoas às vezes não veem, né? Então, realmente é um trabalho que é desgastante para a gente, né? Por isso que a gente não consegue, enfim, deixar aí a mentoria sempre aberta, né? Mas eu conversei com o pessoal, né, da minha equipe e a gente chegou no consenso, né, que teve algumas vagas remanescentes dessa última turma, e a gente resolveu abrir, né, hoje algumas vagas, são 5 vagas, para o pessoal que tiver interesse em ingressar, né, nessa última turma que a gente vai ter, né, do ano. Inclusive, na próxima segunda-feira, a gente já vai começar um desafio com os mentorados, algo que eu estou bolando, bem legal, que a gente ainda não desenvolveu no GPS, mas vai ser um desafio muito bacana. Então, a gente resolveu abrir essas 5 vagas, né, para essas pessoas, porque eu não poderia abrir, né, só para essa pessoa e não comentar, né, com o pessoal que me acompanha aqui nas redes sociais. E, enfim, né, eu achei que seria a forma mais justa de realmente eu comunicar ao pessoal, né? Então, a gente resolveu abrir hoje, né, mas vai ser só hoje, até as 23h59. Então, quem tiver interesse, né, e quiser participar dessa minha mentoria, o link para inscrição está na minha bio aqui do Instagram. É só você clicar lá, você vai ser redirecionado para a página com todas as informações. O que tem nesse curso, os módulos, os bônus, né? Esses encontros ao vivo que a gente tem. Então tá tudo lá bem explicadinho.
nesse link na minha bio aqui no Instagram, tá bom? Então, quem tiver interesse, né, eu estou aproveitando aqui o momento que a gente está falando sobre o mestrado, sobre o método, né, para que vocês também tenham, né, essa oportunidade, tá bom? Então, só até hoje, às 23h59, e depois, né, só ano que vem, realmente, porque eu também preciso descansar, preciso tirar umas férias, porque esse ano foi bem pesado, né? Então não dá para a gente ficar sempre à disposição, né? E então, voltando aqui, né, Caroline, para a nossa conversa, né? Eu quero... Corram até 11 horas. Corram, pessoal, até as 23h59. Tá lá aberto. Então, voltando aqui para o nosso foco, né, para a nossa conversa, que está muito legal. Agora eu queria te perguntar, né, você falou dessa questão de ter entrado no mestrado, né, se teve uma disponibilidade de tempo maior esse ano, por conta da pandemia, né, e eu queria que você falasse, né, como é que foi a sua preparação para as etapas, né, acho que é uma dúvida comum, porque cada processo seletivo, né, apesar de ter um elo em comum entre os processos seletivos, cada processo seletivo tem uma particularidade, tem um edital diferente, né? E nesse contexto que a gente está passando, por exemplo, você comentou que o mestrado em Direitos Humanos não suprimiu nenhuma etapa, né? Continuou com um processo lá bem redondinho, e tem outros processos que foram suprimidas algumas, né, etapas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a sua preparação, né, para cada uma das etapas, para a gente compartilhar aqui, né, um pouquinho com o pessoal também. Bom, a etapa mais difícil, na minha visão, é a primeira etapa de apresentação do projeto, porque realmente é onde a gente vai desenhar ali tudo que vai acontecer daquele marco em diante. Então, o projeto, para mim, foi um desafio. Como eu falei para vocês, eu não tinha tema. Saiu o edital, aí que eu resolvi participar do processo seletivo, e eu peguei o tema do meu cotidiano. Eu tinha, na realidade, do dia que eu defini o tema até a apresentação do projeto, tinha 2 semanas só. E eu, como eu falei para vocês, eu estava advogando, dando aula e tentando fazer um projeto. E eu tinha 2 semanas. Então, na realidade, como eu tinha trabalho e faculdade, eu fiz esse projeto em 2 finais de semana. Então, foram 2 finais de semana. Caramba! Foram 2 finais de semana bem intensos, porque eu pesquisei muita coisa e eu tinha que escrever e adequar dentro do que o edital pedia. Mas a primeira coisa para falar de preparação, inclusive o Gustavo fala isso no GPS, tô até adiantando coisas do curso, é olhar bastante para o edital. Então, foquem no edital, porque o edital é que vai definir toda essa preparação. Então, o que o edital está pedindo que o projeto tenha? Foque nisso. Delimite bem o seu tema, como eu já falei aqui, essa questão de delimitar o tema é muito importante. Pensar qual que é o seu problema, porque a pesquisa precisa ter um problema. E para mim, eu já tinha feito o curso, né? Então eu já tinha todas essas coisas frescas na minha cabeça. E eu baixei os slides também de aula, então em cada fase eu ia lá e olhava os slides do GPS para me preparar para aquela fase. Então a primeira fase foi assim. Na segunda fase, que é a prova discursiva, eu fiz os fichamentos, que também é indicado no curso do GPS, eu fiz os fichamentos e tentei, claro, trabalhar ali relacionando os autores com a banca, com o próprio programa. Como que o programa entende esse tema? Por que o programa está utilizando esse autor? E tudo isso são coisas que o Gustavo falou no curso. Então, eu sempre pegava realmente a aula, olhava o que o Gustavo tinha falado, olhava os slides e me preparava dessa maneira. Uma coisa que eu acho muito importante, Gustavo, e que você fala no GPS, é ir além. Como que é ir além no projeto de pesquisa? Ir além no projeto de pesquisa é você olhar, por exemplo, os textos que foram utilizados no processo seletivo anterior e ver se eles se encaixam no seu projeto, se tem como você colocar no seu projeto. Ou então, pesquisar o currículo Lattes dos professores e ver se eles têm publicações que se encaixam no seu projeto. Isso é ir além. E isso pontua demais. A banca realmente gosta
a banca percebe que você teve o trabalho de pesquisar o programa, e isso é muito relevante, a sua pontuação realmente é muito destacada. Eu não consegui fazer isso na primeira etapa, que foi escrever o projeto, porque, como eu falei, eu escrevi em 2 finais de semana. Mas na fase escrita, que inclusive foi a fase que eu tirei a maior nota de todas as fases, eu tirei 9,2 na fase escrita, eu acredito que eu tirei essa nota porque eu fui além. Eu pesquisei o próprio programa, inclusive o programa da UFG, ele tem um canal no YouTube, chama Pensar Direitos Humanos, da UFG. E esse canal, eles fazem entrevistas, eles fazem palestras, e isso demonstra muito como a banca pensa. Inclusive, foi até debatendo com um colega do curso que eu me atentei a isso, o Aleph, não sei se ele está por aí. Eu estava conversando com o Aleph, que a gente estava participando do processo, e ele falou assim, você viu que fulana, que era Djamila Ribeiro, uma autora, você viu que a Djamila Ribeiro tem uns vídeos? E aí, na hora que o Aleph falou isso, virou uma chavinha na minha cabeça. Eu pensei assim, nossa, os vídeos. E eu fui lá para o canal da UFG e assisti os vídeos do programa. E isso realmente fez muita diferença na prova discursiva, porque eu sabia como a banca pensava sobre aquele tema. Eu estava mais alinhada com o programa. Então, realmente, pesquisar o programa, pesquisar o Lattes dos professores ou as redes sociais, se o programa tiver, ir além, e isso te garante uma pontuação maior, com certeza. A fase oral, o exame oral, foi um grande desafio mesmo. Eu fiz a simulação com o Gustavo, eu não tinha gravado. O Gustavo fala, gravem. Por quê? Porque nós temos de 10 a 12 minutos para fazer a apresentação. E quando eu fui fazer a simulação com o Gustavo, eu gastei basicamente 10 minutos me apresentando quase e falando um pouquinho, quase nada do projeto, porque eu não tinha me gravado. Ou seja, ia dar tudo errado. Então, realmente gravem, prestem atenção, porque realmente faz toda a diferença. E lá no GPS o Gustavo já fala isso. Gravem, prestem atenção, deem uma olhada no edital, porque o edital também fala o que a entrevista vai pontuar. Não adianta você falar qualquer coisa na entrevista. Você tem que falar o que o edital está pedindo. Se você não falar o que o edital está pedindo, não tem pontuação. E eu vi, Gustavo, inclusive, foi muito interessante, porque eu tive a curiosidade de olhar os recursos de alguns alunos. Tinha alunos que tiveram notas extraordinárias no projeto escrito. 9, 10 num projeto escrito. Para mim, isso é extraordinário. 9 ou 10 num projeto escrito. E chegou na fase oral, o aluno foi reprovado. Ou seja, o aluno não tirou nem 7 na fase oral. Porque a justificativa dos membros da banca é que o aluno evidenciou as falhas do projeto dele na apresentação oral. Então, o que eu acho muito importante é não relaxar na hora da entrevista. Porque às vezes o candidato pensa, não, já passei. Passei no projeto de pesquisa, passei na prova discursiva, essa entrevista aí é só para cumprir tabela. E não é. Na sua entrevista, ou você pode melhorar o projeto escrito e demonstrar para os professores que você está comprometido, que você vai realmente se aprofundar e melhorar os pontos que precisam melhorar no seu projeto com o seu orientador, ou você pode evidenciar os seus erros. E evidenciar os seus erros numa fase final como essa pode ser fatal, como foi para alguns candidatos, inclusive. Então, a minha preparação foi dessa forma. Eu olhava o material do GPS, lembrava das dicas e me preparava dessa forma, sempre olhando para o edital. E o que eu consegui fazer a mais, eu tentava fazer. Bacana, Carolina. Você foi falando vários pontos, né? Eu fui lembrando de várias coisas aqui, mas achei muito bacana, né? Você tirou uma notaça, né, na prova dissertativa, porque as pessoas pensam assim, prova dissertativa, você falou uma coisa que é super interessante, né? Todas essas etapas, pessoal, têm o mesmo grau de importância. Não é porque você fechou o seu projeto de pesquisa que você vai relaxar na prova dissertativa ou na entrevista, né? É o mesmo caso que aconteceu, né? Você viu esses candidatos que tiveram notaça no projeto, né? E acontece em vários processos seletivos que eu acompanho. Algumas pessoas até me questionam. Ontem,
uma pessoa que eu conheço que fez o processo seletivo da UFRJ me questionou justamente isso, porque tinham pessoas que foram com a notaça, né, no projeto e que foram reprovadas na entrevista, ou vice-versa, pessoas que foram, às vezes, com a nota ali razoável, mas que tiraram uma notaça na entrevista. Isso é perfeitamente possível, não tem nada de incongruência, porque são etapas distintas. São etapas distintas, né? Não é a mesma etapa. É claro que você ali na entrevista, você está fundamentando, né, defendendo o seu projeto, mas tem coisas além. Não é só simplesmente você chegar lá e apresentar o seu projeto. Né? Tem outras coisas, e por isso que a Caroline falou aqui, né, de se atentar tão bem ao edital, porque cada edital tem as suas particularidades, a forma que você vai ser avaliado, e se você não souber, né, estruturar a sua fala, a forma que você apresenta o seu projeto de pesquisa, mesmo que você tenha tirado uma notaça lá atrás, não adianta, né, sendo bem sincero. Né? Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade com oratória, né? Não conseguem ali realmente ter um domínio. E o que isso transmite para a banca? Insegurança. Então, a banca vai ficar pensando, pô, será que esse cara realmente escreveu esse projeto? Porque o projeto de pesquisa, né, infelizmente, né, pode ocorrer de alguém pagar para uma outra pessoa escrever, né, pode acontecer. Então, por isso que é tão importante você estar seguro ali no momento da entrevista do seu projeto, para não passar nessa insegurança e criar uma pulguinha atrás da orelha dos professores de que talvez, né, não tenha sido você que escreveu esse projeto. Né? Então, eu acho que é isso que a gente trabalha, né, do GPS, uma estrutura ali, um roteirinho ali passo a passo da forma que você deve estruturar, né, a sua fala. E eu acho muito bacana, porque a Carolina, ela foi certeira, né? A cada etapa, ela ia seguindo o GPS, né, olhando o edital. Então é isso, gente, né? Tem um método, o método funciona. A gente começou em junho, é pouco tempo, né? Mas vocês podem ter certeza que com o decorrer do tempo, né, a quantidade de pessoas que eu vou estar trazendo aqui, né, para entrevistar, vai ser cada dia maior. Por quê? Porque o método funciona, né? É algo típico que todo mundo que fizer, né, que todo mundo que fizer o curso, que entrar para o GPS vai passar no mestrado? Não, não. Mas é algo plenamente possível. Dá certo, funciona, mas depende. Né? Depende primeiro do método funcionar, né? Isso a gente está vendo aqui, que o método realmente funciona e não é só comigo, mas com outras pessoas, né? A Caroline, a Marília ainda vou entrevistar também. Mas também depende do candidato, né? Não adianta nada a pessoa, ela pensa assim, eu compro o curso, e aconteceu, né? Tem algumas pessoas que às vezes entram para a mentoria e às vezes não assistem nenhuma aula, né? Não colocam as coisas em prática. Então, não tem como, né? Infelizmente, eu ajudar essa pessoa se ela não executa o método, né? O método funciona, o GPS está lá, o próprio nome já diz, né? Ele vai te dar uma coordenada, mas tem que ser algo assim muito de olhar para o método, né? Mas também executar, olhar para o método, né? E a gente caminhar juntos. E realmente, assim, dessa forma a gente consegue chegar lá. Né? E tem duas opções. Ou você passa no mestrado ou você desiste. Né? Infelizmente, algumas pessoas acabam desistindo porque elas não têm um norte, né? Elas não sabem, elas pensam, tem muitas crenças, né? Eu acho que você até conversou, né? Comentou sobre algumas na sua postagem, por exemplo, de não ser fluente, né, em um outro idioma. Muitas pessoas vêm conversar comigo aqui no Instagram, Gustavo, eu não sou fluente, né? Eu nunca estudei nenhum outro idioma estrangeiro. Mesmo assim, eu consigo entrar no mestrado? Eu falo, cara, consegue. Mesmo que você nunca tenha escrito um artigo, mesmo que você tenha zero produções científicas, se você tem um método e você realmente se dedica, dá certo. Né? Pode ser que para uns demore um pouquinho mais, para outros que sejam um processo mais rápido. Né? Para cada um vai ter uma particularidade. Né? A gente não pode falar assim, vai ser em X tempo, né? Porque cada banca, cada processo seletivo tem uma particularidade e a gente nunca sabe, né, exatamente como é que está a cabeça dos professores, né? Mas o que a gente pode fazer? Se preparar ao máximo possível, né? E cada dica, eu acho assim que cada ensinamento, né, cada coisa que eu coloco no GPS é pensando que aquilo, né, pode somar, por exemplo, um 0,1, né, na sua nota. Então, eu acho que a gente se atentar, né, a esses detalhes é muito importante, porque cada ponto da sua candidatura, né, tem uma particularidade, tem um porém ali que se você não tiver, né, alguém às vezes te acompanhando, você pode cair no buraco, mesmo que você saiba fazer pesquisa. E eu já vi pessoas, né, que
mesmo sabendo fazer pesquisa, que já escreveram artigos que foram reprovados, elas pensam assim, eu sei escrever um projeto de pesquisa, eu não preciso de ninguém para me mentorar, né? Então, as pessoas às vezes vão, né, com o ego muito inflado e acabam, né, dando com a cara no poste, porque elas é algo que é muito importante, né, na academia, a gente ter essa humildade científica. Né? Pô, realmente, será que eu só preciso saber pesquisar para me passar no mestrado? Não, gente, não é só isso. Tem todo um processo por trás, né? Tem todo um mecanismo. Então, acho que é muito bacana a gente ter essa humildade. Né? Por exemplo, eu, quando estava me preparando, eu estava na graduação. Eu acho que eu tinha muitas das inseguranças, né, que a Caroline tem hoje, quando ela estava se preparando, eu também tinha. E o que eu fiz? Eu fui atrás de mentores, né, de pessoas que já tinham passado por aquela experiência, né, de ser aprovadas, e eu fui atrás dessas pessoas. Né? Eu, inclusive, contratei um mentor, um professor que eu vi ali que tinha muita experiência em pesquisa, né, que já tinha feito alguns processos seletivos, estava no doutorado. Eu falei, cara, eu preciso da sua orientação. Aí eu falei, mas eu não quero de graça, eu quero te remunerar. Por quê? Né? O que eu pensava comigo? Se eu estou remunerando essa pessoa, eu posso cobrar. Agora, se fica naquela coisa assim, né, professor, me dá uma dica aqui, outra ali, fica muito naquela informalidade, você tem que ficar contando com a boa vontade, né? Sendo bem sincero. Então, eu falei, não, eu quero algo ali realmente para que eu possa ficar no pé desse cara, né? Porque, então, acho que é muito bacana a gente ter essa perspectiva, né? Primeiro, ter a humildade científica, né, de reconhecer que a gente não consegue caminhar esse caminho essa trilha, né, da pesquisa, o mestrado sozinho, né, da gente realmente buscar ajuda e ter, né, essa humildade científica. Eu acho que é muito importante. Mas só para voltando aqui, né, para o nosso assunto, eu também quando eu vou falar, eu falo demais, né? O pessoal já está acostumado aqui comigo. Mas eu queria te perguntar, né, Caroline, você falou das etapas, né, do processo seletivo, achei muito bacana, né, como é que você se preparou para cada uma delas. As dicas foram muito certeiras. Mas tem outro ponto aqui que eu queria te perguntar, né, você até comentou brevemente, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses medos que você tinha, né, durante a seleção e como é que você lidou com isso, né, como é que foi essa parte, porque eu vejo que é muito subjetiva e às vezes a gente guarda isso com a gente, né, mas às vezes é algo que as pessoas aqui que estão nos assistindo têm, né, com elas, sei lá, um quer escrever um artigo, né, eu não sou aluno, né, daquela faculdade que eu quero ingressar, eu não fiz a graduação, né, eu vim de uma instituição particular, né, eu também pensava isso, né, quando eu estava ali na graduação, pô, eu estou saindo da graduação, eu estou no 10º período, vim de uma instituição privada, será realmente que eu consigo? Né, então, acho que esses medos é muito bom que a gente consiga expor, né, aqui para o pessoal e mostrar, né, que não passa de crenças, né, que infelizmente o nosso cérebro fica nos sabotando, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Realmente, eu acredito que essas crenças são normais, né? Eu acho que todo mundo que já pensou em fazer um mestrado e que pelo menos não veio de uma faculdade pública, de uma universidade federal, tem esses medos. Eu falo isso porque às vezes a universidade federal ela incentiva mais a pesquisa. Nós vemos que os alunos de faculdades federais eles são incentivados sim a fazer mestrado, a se envolver com atividades de pesquisa. E já nas universidades particulares, eu não falo que não tem, mas tem bem menos incentivo do que nas universidades federais. Infelizmente, essa é a nossa realidade. As faculdades particulares não incentivam tanto. Às vezes, muitas das vezes, porque eles não têm um núcleo de pesquisa forte, eles não têm esse núcleo de pesquisa como a Universidade Federal tem. Então, além de ter muitos questionamentos, como por exemplo, mas eu não publiquei nenhum artigo na faculdade, será que eu consigo passar? Mas eu não falo nenhuma língua, será que eu consigo? E, além disso, ainda tem outro mito, tem aquele mito assim de não, só entra no mestrado da faculdade federal aluno que é da federal. Eu não sei te dizer quantas vezes eu ouvi isso. Não, você está fazendo o processo da UFG, lá só entra aluno da UFG. E eu pensava, gente, isso não é verdade. Eu conheço várias pessoas que não são da federal e que fizeram mestrado na federal. Então, assim, como que só entra aluno da federal? Isso não é possível. Então, isso é um grande mito que eu ouvi várias e várias vezes. Inclusive, durante o processo seletivo, eu ouvi isso de algumas pessoas, que eu não passaria porque lá só passava aluno da federal.
E, primeira coisa, isso não é verdade. Então, assim, a forma de lidar com esses medos é simplesmente fazer. Não tem outra forma, Gustavo, pelo menos na minha opinião. Ah, mas pode não dar certo. Realmente, pode não dar certo. Processo seletivo é igual processo no judiciário, eu costumo brincar. Pode dar certo, pode não dar certo, mesmo você tendo direito. Então, mesmo você tendo feito tudo direitinho, seguido todos os passos, às vezes pode não dar certo. Às vezes por uma imaturidade, às vezes por falha no projeto, às vezes você não está preparado ainda academicamente para aquilo, mas vale muito como experiência. Então, eu lidei com isso da seguinte forma. Eu fui fazer a prova sem expectativa. Então, eu apresentei o projeto sem expectativa. Como eu falei para vocês, eu estava pensando em fazer para o ano que vem. Então, a primeira fase eu fui sem expectativa, a segunda fase eu fui sem expectativa. Na hora que eu tirei uma nota boa na segunda fase, é que eu falei, opa, tá dando certo. Tá dando certo. Então, assim, só que detalhe, eu fui sem expectativa, mas eu fui estudando. Eu fui fazendo certinho, passo a passo. E eu acho que o caminho para vencer esses medos é fazer. Tente, faça. É a única forma. Tem uma frase aí que o pessoal fala, se der medo, faz com medo mesmo. É uma frase clichê, mas é assim mesmo. O máximo que a gente pode ganhar em um processo seletivo é o não. E se a gente não fizer, o não a gente já tem. Então, eu resolvi ir lá e fazer mesmo com todos esses medos. O meu projeto, ele tinha várias falhas, é claro, e é engraçado a gente perceber o amadurecimento. Então, assim, não passei, perdi tempo? Não, você não perdeu tempo. O que você amadurece, tanto no curso eu amadureci muito academicamente, quanto no processo seletivo eu também amadureci muito. Hoje eu consigo olhar para o meu projeto e ver várias falhas nele que eu pretendo corrigir no mestrado. E você olhar para uma coisa que você fez e conseguir enxergar as falhas é um amadurecimento muito grande. Pelo menos no meu ponto de vista, é um amadurecimento muito grande. Então, se você fizer o processo seletivo e não passar, não foi perda de tempo. Você amadureceu muito academicamente. E no próximo processo seletivo, com certeza você vai estar ali bem mais preparado para conseguir a vaga que você deseja. Então, eu acho que a gente tem que encarar esses medos, sair desses mitos, essas historinhas de só passa fulano e ciclano. Não é assim. E realmente tentar. Faz o que está dentro do seu alcance. O que não está, não adianta. Mas só de fazer o que está dentro do nosso alcance, o resultado vem. A diferença ela é significativa mesmo. Eu queria falar muito da prova de línguas, inclusive, que eu tinha esquecido de falar. Eu achava que a prova de línguas ia ser um bicho de 7 cabeças. E como, inclusive, fala no curso, você não tem que ser fluente. É uma prova de suficiência. Você tem que só conseguir interpretar um texto, entender o que o texto está falando. Então, realmente foi uma prova muito tranquila, apesar de que eu fiz espanhol, que é mais próximo com a nossa língua, inclusive, porque o meu inglês é bem básico. Mas tem esse detalhe, espanhol é bem parecido, pode fazer com dicionário. Então, foi bem tranquila a prova de línguas. E não era esse bicho de 7 cabeças, não. Na nossa imaginação, às vezes, é uma coisa absurda e na prática é bem mais simples. Então, realmente, eu acho que a gente tem que tentar. Excelente, excelente, Caroline. Acho que tudo que você falou, eu fiquei aqui refletindo, porque realmente eu também escutava muitas dessas coisas, né? Assinar aluno de federal, por exemplo, a única vez que eu pisei na UNB, a primeira vez que eu pisei na UNB foi no dia da minha entrevista, da minha etapa oral. Eu até fiquei um pouco perdido lá dentro, porque não conhecia o prédio, né? Então, eu não conhecia, né? Não sabia onde que eu estava, né, direito. E eu sempre com aquilo, né? As pessoas falando, você não passa, mas eu falei, cara, eu vou dar o meu melhor. Se não der esse ano, eu vou tentar no próximo. Eu tô terminando a graduação, eu acho que foi muito isso que você falou, né? E vai sem esse compromisso, sem esse peso nas costas, tipo assim, eu tenho que passar, vai ser minha última oportunidade da vida. Não, gente, o processo seletivo tem todo ano, tem várias universidades, tem vários programas, né? Então, tira esse peso das costas que você
é obrigado a passar no primeiro processo seletivo que você fizer. Não, pode acontecer, igual aconteceu comigo, com a Caroline, pode acontecer, mas pode ser que não. Né? E tá tudo bem. Né? Cada um tem o seu tempo. Né? Então, tira esse peso das costas, né? Mas faz algo ali certo. Né? Tem um método, tem um mentor, né? Aplique o método, confie no método, né? E realmente dê o seu melhor, porque o resultado vem. A Caroline falou muito bem. Pense no pior. Uma coisa, tem um autor que fala algo bem semelhante que você falou, só que eu não me recordo o nome agora de cabeça, mas ele fala assim, né, pensa qual que é o pior cenário possível que pode acontecer. O pior cenário possível é a reprovação. Às vezes você perdeu o seu dinheiro da inscrição ali do processo seletivo, né? Mas eu estou vendo nesse período de pandemia alguns processos seletivos até tirando essa taxa de inscrição, por exemplo, no mestrado em Direito Agrário, as pessoas não tinham nem que pagar para fazer a inscrição. Então, assim, né, o que você vai perder? Nada. Você vai ter uma experiência. Né? É claro que no cenário ideal, né, no cenário assim, ideal, que a gente teria todo o tempo do mundo disponível, seria interessante começar a preparação antes do edital ser publicado, a gente fazer algo ali com mais calma. Né? Mas a gente sabe que o cenário, né, todos nós temos vários compromissos, a gente não pode se dedicar exclusivamente para os estudos do mestrado. Né? No seu caso, por exemplo, Caroline, enfim, auxiliar de advocacia, docência, né, produção de artigos. Então, você tinha uma série de atribuições e você fez o melhor dentro do tempo que você tinha. Então, você maximizou. Se você tem método, você consegue maximizar esse tempo que você tem. Né? Então, achei muito bacana de você comentar que você fez em 2 finais de semana. Né? O seu projeto foi 2 finais de semana, gente. O que é 2 finais de semana? Então, assim, é porque era algo muito prioritário para ela, né? Ela queria muito entrar no mestrado. Tem muitas pessoas que às vezes não estão dispostas, né, a abrir mão. Por exemplo, não, meu final de semana é sagrado, eu vou tirar para descansar, mas era o tempo que ela tinha, né? O tempo que a Carolina tinha para conseguir montar o projeto, por conta da iminência, da inscrição, ela tinha um prazo bem curto. Né? Então é algo que eu sempre falo, beleza, a gente vai publicar, cara, se candidata, se não tem, é experiência, você está aprendendo. Né? Mas é claro, se você está começando agora, seu processo seletivo é só daqui uns 6 meses, por exemplo, bacana. Aí você consegue se preparar com mais antecedência e tudo mais. Mas se você não tiver nessas condições ideais, eu acho que a grande maioria das pessoas não vão estar nessas condições ideais, faz do jeito que der. Né? Faz o seu melhor no tempo que você tiver. Mesmo que você tenha atribuições, enfim. Mas o mestrado é prioridade na sua vida. É algo que até eu comentei com o pessoal durante a maratona, dessa questão. Realmente é prioridade? Você está colocando esse seu sonho como prioridade? Né? Então, se for prioridade, você vai fazer acontecer. Né? Então, eu acho muito bacana de você compartilhar isso com a gente, né? De conhecer mais a sua história, né? De realmente ter muitas atribuições, mas mesmo assim fazer acontecer. Eu acho que isso é muito, muito louvável. Né? E, Carol, eu queria que você falasse agora um pouquinho. Você já falou um pouquinho, mas como é que você melhorou o seu currículo Lattes, né, em pouco tempo? Porque o edital, você tinha que escrever projeto, você tinha que considerar suas atividades da advocacia, né, você tinha a parte da faculdade também, dos seus alunos. Como é que você fez para melhorar o seu currículo em pouco tempo? Foi só a publicação desses artigos? Ou você fez alguma coisa além? Né? Como é que foi? Então, na realidade eu tinha feito monitoria na faculdade, então isso contou no currículo Lattes, essa monitoria. A minha especialização, ela também contou no currículo Lattes. Mas, para melhorar mesmo, a partir do momento que eu fiz o curso, né, o GPS, até a inscrição no mestrado, eu percebi que eu precisava publicar. E, na verdade, eu sempre quis publicar e não sabia como. Então, com o curso, eu descobri como publicar, que é bem mais simples do que a gente imagina. E muitas vezes isso não é passado para a gente na graduação. E no curso, realmente, inclusive na própria comunidade que você falou, na comunidade de pesquisa, você indica vários locais de publicação. E como na pandemia está bem mais fácil o acesso aos congressos, eu peguei antigos projetos meus que estavam parados, coisas que eu fiz ou na graduação ou na especialização e nunca publiquei porque eu não sabia como publicar. Eu peguei esses projetos, repaginei esses projetos porque
A visão de uma acadêmica de direito sobre um tema é um. A visão de uma advogada 5 anos depois é outro. Então, eu reformulei esses artigos e submeti esses artigos para publicação. Além disso, eu fiz resumos também. Então, esses resumos que você, inclusive, orienta no curso, eles são muito rápidos, porque eles são menores, e a gente consegue fazer a publicação desses resumos mesmo com um tempo curto. Então, realmente, eu trabalho na advocacia, eu trabalho na docência e ainda queria publicar alguma coisa. Como que eu faço isso se eu tenho pouquíssimo tempo? Os resumos ali são uma ótima opção, porque tem pesquisa, mas é um trabalho realmente resumido, como o próprio nome diz, mais enxuto, e dá para fazer em tempo menor. Então, eu fiz dessa forma e fiz publicações na Caia de Jus, inclusive, acho que você até entrevistou o rapaz da Caia de Jus. E é muito bom, é muito válido, porque além de publicar no Congresso e apresentar oralmente no Congresso, também tem publicação em livro impresso. E isso, para mim, foi uma realização. Assim. Inclusive, daqui a uns dias está chegando o livro impresso aqui em casa. Ah, que legal. Então, foi muito Parabéns. bom. Obrigada. Foi muito bom, foi muito legal. Então, basicamente foi isso. Eu peguei projetos antigos, reformulei e publiquei com artigos inteiros. E, no meu pouco tempo, eu fiz também alguns resumos para a publicação. Oh, excelente, Carolina. Aproveitamento, hein, pessoal? Fiquem com essa dica aí, porque a gente tem que ser estratégico, né, no tempo que a gente tem. Então, se você... É algo que eu sempre falo. Muitas vezes as pessoas saem da graduação e não publicam o TCC, né? Às vezes não transformam num artigo. E você tem um trabalho científico ali, né, que você pode publicar. Então, é muito bacana. Inclusive, eu até coloquei, né, eu fiz uma live, coloquei no GPS, para falar como é que a gente pode aproveitar o TCC para transformar em um artigo científico. Porque é uma dúvida, né, que as pessoas às vezes têm. Eu quis trazer esse conteúdo, né, para poder ajudar também os mentorados. Mas eu acho que é muito bacana, assim, resumos científicos é algo que a gente sempre fala. Resumo você faz em 2 dias, 1 dia, se brincar. É algo muito sucinto, é algo muito curto e que já vai dar uma credibilidade, né? Já vai dar um peso para o seu currículo. Então, acho que, assim, que você conseguiu, no seu tempo, maximizar a sua produtividade. Isso é muito bacana. Carolina, eu ia te perguntar em relação à questão de como que você conciliou, né, a sua atividade profissional com os estudos, mas eu acho que você já foi muito, durante a nossa fala, você já foi falando vários pontos, né, de, por exemplo, utilizar, né, esses espaços que você tinha, por exemplo, finais de semana, né, para realmente se dedicar a esse seu sonho. Então, acho que é muita questão, né, que a gente já conversou aqui, dessa parte de gestão de prioridades, né, eu acho que ficou plenamente demonstrável aqui para o pessoal que é possível, sim, mesmo que você trabalhe aí todos os dias da semana, você conciliar os estudos, mas desde que isso seja prioridade. Né? Então, acho que essa perguntinha aqui não tem mais necessidade, porque a gente já foi falando, né, durante a live. E eu queria te fazer uma última pergunta, Carolina, para a gente encerrar. Já tomei bastante do seu tempo aqui nessa nossa live. Eu queria que você me dissesse, né, na sua opinião, né, uma pessoa afastada, completamente afastada da vida acadêmica, ela consegue aplicar esse método que você aprendeu no GPS? Ela consegue, ali, sem experiência de uma pesquisa, ela consegue aprender e colocar em prática? Consegue. Qualquer pessoa consegue. Tanto a pessoa sem nenhuma experiência acadêmica, eu tô saindo agora da graduação, ou então ainda estou na graduação, nem fiz o TCC. Dá sim para estudar pelo GPS e aplicar isso na prática. Mas eu trabalho o dia inteiro. Dá para fazer. Vai ter que sacrificar final de semana, de noite? Vai, gente, porque tempo não adianta. Mas em termos de seguir um método e conseguir, é plenamente possível. E quem não tem experiência nenhuma em pesquisa, dá para fazer, até porque o GPS ele passa o passo a passo. É realmente a receita do bolo ali, o que fazer, como fazer. E a pessoa que também já tem, Gustavo, conhecimento em pesquisa, você até tinha falado antes, eu acho válido também para a pessoa que já tem conhecimento em pesquisa,
pelo a mais do curso, como eu falei. Não basta você ter experiência em pesquisa para você ser aprovado num processo seletivo, como você já pontuou. Você tem que estar alinhado com a sua banca, com o seu programa, com o programa que você está pretendendo ingressar. Eu acho que isso é que é o mais importante em um processo seletivo, você estar alinhado com o programa. Isso que vai fazer a diferença. E lá no curso, você ensina várias formas de como estar alinhado com a banca, como estar alinhado com o programa que você está querendo ingressar. Por que você escolheu esse programa, né? Então, tanto quem não tem experiência nenhuma em pesquisa tem sim a receita do bolo, e quem tem experiência em pesquisa tem o a mais, como você vai se conectar com esse programa e com essa banca para você conseguir a vaga que você deseja. Excelente, Caroline. Só tenho a te agradecer, né, por essa entrevista, foi muito boa. Eu acho que quem participou aqui conseguiu extrair vários pontos, assim, feedbacks bem interessantes, né, para preparar a candidatura para o mestrado. Eu acho que cada pessoa que passa por um processo seletivo, ela tem uma bagagem, ela tem uma experiência. Por exemplo, você trouxe coisas que eu não tinha, né, que eu não tinha essa experiência. Por quê? Porque cada processo seletivo é único. A cada ano ele modifica. Então, conversando com você, né, eu já sei que pontos que a gente pode apertar os parafusos ali do GPS, né, para melhorar cada vez mais esse método. Então, esse feedback é muito bacana, né? Então, só tenho a te agradecer, né, por essa entrevista. A gente tem uma perguntinha aqui, né, do Denilson, né, dos livros impressos que vocês estão falando, são os anais em congresso, é isso. Denilson, é melhor que anais em congresso, esse tipo de publicação que eu apresento para o pessoal. Por quê? Porque é uma publicação em capítulo de livro, e tem um ISBN, que é uma identificação seriada, né, para capítulos de livro. Então, é como se você estivesse fazendo parte de uma obra coletiva ali, ou um capítulo de livro. Então, é melhor do que aqueles eventos que só publicam o seu artigo como análise de evento. Tá bom? Então, a publicação em capítulos de livro é mais interessante para você do que em análise, tá bom? Então, tem essas diferenças. É uma diferença bem tênue, mas a publicação em capítulos de livro tem mais peso do que a análise. Tá bom? E são poucos os congressos que publicam o seu trabalho como capítulo de livro, que tem esse SPN. Então, é interessante que vocês fiquem atentos, né? O CAE de Jus, né, que a gente está conversando aqui, que é o professor Felipe Assis, inclusive a gente já fez várias lives aqui com ele. É um evento que possibilita esse tipo de publicação, né, com ISPN. Foi algo muito positivo para o currículo da Caroline, né, que ela teve um bom desempenho também na análise curricular, que eu pontuava. Então, tentem analisar se o congresso ele tem essa possibilidade de você publicar como capítulo de livro, porque é mais interessante do que a análise. Tá bom? E, pessoal, né, eu queria reiterar aqui o convite, tá bom, do GPS. Eu abri mais 5 vagas, na verdade são vagas remanescentes da turma anterior. Eu até conversei um pouquinho mais no início da live do porquê, né, que eu resolvi fazer isso. Porque realmente algumas pessoas vieram conversar comigo, tiveram meu contato essa semana, né, com o meu perfil, viram as aprovações, né, da Caroline, da Maria, e ficaram interessadas, né, nesse meu método. E realmente, né, eu consegui, né, fazer essa abertura depois de conversar com a minha equipe, mas tive que fazer realmente só hoje. Né? Então, só hoje realmente que eu consegui fazer essa abertura. Então, vai estar aberta a GPS até as 23h59. E se você tiver qualquer dúvida, né, sobre esse programa de mentoria, eu estou à disposição depois dessa live, no meu direct. Tem um link, né, na minha bio aqui do Instagram. Você clica lá que você vai ter acesso, né, à página. Tem todas as informações. Quais são os módulos, qual que é o valor do investimento que você tem que fazer. Tem todas essas informações, tá bom? Mas se você quiser conversar comigo, qualquer dúvida que você tenha, eu também estou à disposição, né, depois dessa live no meu direct para poder esclarecer. Mas, infelizmente, pessoal, a última turma são apenas essas 5 vagas, tá bom? Na verdade, são 4, né? Porque uma pessoa já entrou nesse tempo aí. E é isso, gente. No ano que vem, eu possivelmente vou abrir, sim, uma nova turma, mas não sei dizer ainda para vocês qual que vai ser a data. Porque eu vou começar o desafio na segunda-feira com esses novos mentorados. Vai ser algo bem hard ali com o pessoal que está entrando e também com os antigos, né, que já estão ali há mais tempo.
Então vai ser um projeto que vai me demandar bastante tempo. E também depois eu vou tirar férias, né? Então não tenho previsão de estudar uma nova turma, tá bom? Então se você tem que ingressar no mestrado, tá bom? Não deixa para a última hora, não espera o edital ser publicado, né? Entra agora, já tem uma oportunidade. E como vocês viram, né? Não é um método que eu tirei da minha cachola de forma eu não sou inteligente, nem nada disso, não. A gente utilizou estratégias. Estratégias, muitas vezes, ficavam restritas aos ambientes acadêmicos tradicionais. E o que a gente fez? Masterizei tudo isso, né? Peguei tudo isso e coloquei dentro do GPS. Né? E essas minhas experiências de ter passado por esses 3 processos seletivos e também de poder estar aqui fazendo live, né, com esses mentorados que foram aprovados, tudo isso aí, né, dá uma bagagem muito bacana para a gente cada vez mais apertar os parafusos do GPS, e melhorar esse método. Então, o método funciona, né, e realmente faço convite para aquelas pessoas que realmente têm interesse. Mas, igual eu falei, né, não custa apertar play e é só você fazer sua inscrição que magicamente você vai ser aprovado. Não, realmente você tem que ser uma pessoa comprometida, né, como a Carolina é, a Marília também foi, e realmente, se você for uma pessoa comprometida, né, e seguir o GPS, você tem muitas chances aí de conseguir a sua aprovação. Bom, então, gente, é isso. Eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente, né, a Carolina por ter aceito o convite para participar dessa live aqui com a gente, tirando o tempo dela, que eu sei que é precioso. A gente está no final do ano, chegando agora nas férias, eu sei que ela está querendo descansar, né? Todos nós, né, estamos aí chegando no final do ano, né, com muitas atribuições, mas ela tirou um tempinho dela aqui para poder compartilhar essas experiências com a gente. Eu acho que isso é muito bacana. Então, fico muito honrado, né, por você ter aceito esse convite. E é isso, né? Eu desejo muito sucesso nessa nova etapa que vai começar na sua vida, agora no mestrado, vamos ser colegas, né, de mestrado. Espero, né, em breve também estar lá na sua defesa, né, e acompanhar cada vez mais o seu crescimento, né, na sua carreira acadêmica, né, de artigos, enfim. Tenho certeza que em breve, né, você entrando no mestrado, depois você vai alcançar também o doutorado. E é isso, Carolina. Também agradecer ao pessoal, né, que participou aqui da live com a gente, fez várias perguntas. Tá bom? Ó, acho que a gente tem mais uma perguntinha aqui, ó, do Denilson. Apresentação de trabalho é sempre válida, desde quando se entra na graduação, assim como a monitoria de disciplinas da academia. Você quer responder, Carolina? Porque eu estou falando demais, vou deixar essa com você. Então, precisa olhar o edital do processo seletivo. No edital do processo seletivo da UFG, a monitoria ela é sempre válida, não importa o ano que você desenvolveu essa atividade de monitoria. Mas a apresentação de trabalho em congresso era só de 2015 para cá. Então, no meu caso, como eu estava na graduação antes de 2015, tudo que eu apresentei antes de 2015 não foi pontuado. Então, assim, depende do edital do seu processo seletivo e do programa. Se o edital falar que não tem data, então você pode utilizar todas as apresentações. Agora, tem edital que pode estabelecer uma data também, como a UFG estabeleceu. Ela colocou um marco de 2015 para cá. Então, só os últimos 5 anos é que ela pontuava, com exceção, é claro, de monitoria, especialização, porque isso não importa a data que você exerceu. Docência também não importa a data que você exerceu, mas apresentação de trabalho, eles colocaram um prazo aí de 5 anos. Então, vai depender do edital de cada programa. Eu que fiz confusão aqui, eu li rápido a pergunta dele, mas não era uma pergunta, na verdade, era uma afirmação. Eu fiz confusão aqui. Ele falou que a apresentação de trabalhos é sempre válido desde quando se entra na graduação, assim como a monitoria de disciplinas na academia. Realmente é algo bem válido, esse compartilhamento do Denilson. Eu achei que era uma pergunta, porque quando eu vejo algum comentário aqui, eu já imagino que é pergunta, né? Eu li rápido. É válido como experiência. É válido como experiência, mas realmente o processo seletivo ele limita. Então, o que eu fiz antes de 2015, de congresso, não foi pontuado mesmo. Mas, excelente, Carolina. Gustavo, eu que agradeço a oportunidade, eu me coloco à disposição sempre que você quiser, que achar pertinente para a gente estar debatendo. Como eu falei, eu acho super relevante.
levar isso para mais pessoas, para mais acadêmicos, para pessoas que querem ingressar no mestrado, porque realmente é um conhecimento que ficava restrito só na academia e que agora a gente tem a oportunidade de difundir. Agradeço demais a oportunidade, me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, do curso do Gustavo, ou mesmo do processo seletivo, pode me perguntar. Eu me coloco à disposição, pode mandar no privado aí no Instagram, que eu respondo todo mundo, tá bom? Às vezes demora, mas eu respondo. Excelente, Dani. A gente vai ter com certeza, né, outras oportunidades. Depois eu quero até te questionar mais sobre o seu tema, quando você estiver lá no mestrado. Aí com certeza a gente vai ter outros papos, tá bom? Então, muitíssimo obrigado, né? Um excelente final de semana aí para você. Tá bom? E comemore bastante, né, essa aprovação, porque é uma grande etapa, né? Vai se iniciar na sua vida agora. Tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Tá bom? Muito A luta. obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.